E aí tá, tudo que tá dentro da caixa sobre a mesa. Inclusive vamos ligar ela agora para ouvir o som de boas-vindas. E parece o som da JBL, tá vendo? Veio com 3 pontinhos de bateria. O legal é que alguns botões acendem, outros já não acendem. E aqui tem as luzinhas dela. Vamos iniciar o processo de pareamento dela. Vai ser a primeira vez que eu vou estar pareando ela aqui. Barulhinho. Bom, primeiro tem que confirmar, né? Igualzinho da JBL, tá vendo? Isso aí. Agora que já está pareada, vamos tocar um som aqui. Vamos ver como é que é o som dela saindo da caixa. Setenta e 75%. Mudar a música. Setenta e 5%. Vou ativar o X-Bass. Luzinha acendeu, mais ativo em 75%. Dá pra ver ele saltando aí? O grave chegou realmente. Só que sacrificando o agudo. Vamos para 100%? Com bass ativo, hein? Prática funcional para se ouvir um som com qualidade num ambiente como esse aqui, mais do que excelente, porém realmente muito inferior a X64, que é a irmãzinha dela. Dá vontade de tentar forçar alguma coisa aqui. Primeiro tirar o bass para o agudo aparecer e depois tentar aqui uma equalização mais corretiva para ver se o grave vem.
sem sacrificar tanto o agudo. Para dar um ganho, vai pegar um ganho aqui. Ficou. dB de ganho e uma equalizaçãozinha. Vamos ver se eu consigo ativar o Bass Boost aqui. Ver se dá um ar mais agressivo, né? Esse DSPzinho faz milagre. Vamos fazer 54, por aí, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tá bom, 65 dá pra dizer que ela chega ali. Mantém constante, tem algumas quedas. Mas vai. Vamos fazer um segundo teste aqui com o Ido Rosa. Qualidade legal. A gente está falando de woofers de apenas 3 polegadas, né, bem pequeno, tweeters de 1 polegada, então é um sistema compacto e o radiador passivo muito grande, né? Então, a princípio até parece que esses pequenos woofers, eu já vi essa caixa aberta, e são neodymium, o que mantém um conjunto bem leve e uma excelente reprodução das frequências médias e altas, porque na verdade esses woofers aqui eles são full ranger, né? Os tweeters estão só complementando aqui a resposta. Vamos ligar aqui. Hi. Já liguei. Opa, olha só. Funciona, hein? E não está apitando. Realmente isso aí é um diferencial. Vou diminuir o eco aqui. Diminuir. Quando chega no mínimo, ele não apita. Alô, som. Bom, chega bem. Deixa eu ver se eu tenho mais volume para o microfone. Volume máximo no microfone. Estou aqui, ó. Volume número 15, que é o máximo, bem pertinho da caixa. E nada de apitar. Achei isso fantástico. Achei isso aqui excelente. Vejo minha voz com qualidade, definição. Ele tem outras funções que eu não tinha explorado antes, que fica aqui, nesse botãozinho aqui. Voice mode. Ó, modo de voz feminino. Então, se eu falo aqui, a voz obtém esse formato característico feminino. Default mode. Modo padrão. Tem que segurar uns 3 segundos. Voice mode. Male. Agora eu posso ouvir o programa. Voice mode. Agora voltou ao normal, tá vendo? Então tem essas opções
também no microfone. Mas por incrível que pareça, o som do microfone está ótimo. Eu estou perto da caixa, não está captando. Realmente me surpreendeu. E olha que a caixa pode ficar na vertical, hein? A alcinha, mostrar a alcinha para vocês. Olha só. Que coisa boa essa alcinha. Eu gostei da praticidade dela. Tá aí o logotipo da Imenso, né? Mas o que eu achei legal? Isso aqui parece que é ferro, mas é plástico, tá? Isso aqui é plástico. Mas a ideia é da praticidade, da agilidade de você plugar rapidinho. E tá, como fala os gringos, né? Good to go. Tá bom pra meter o pé, ó. Ó. E ela é leve. Ela é bem levezinha. Tá? Agora a gente vai fazer o teste com um violão plugado na entrada P10. A entrada P10 é uma entrada de microfone. Quando essa caixa foi feita originalmente lá na China, ela não tinha microfone sem fio. Então, para se usar um microfone, tinha que usar um microfone cabeado. E ela era vendida com um microfone cabeado, igual a Halo 110 da Tronsmart. Muita gente está familiarizada com ela. E eles colocaram sem fio e mantiveram a porta P10 para o microfone, o que permite você usar. Ah, a bateria acabou, não dá tempo de carregar. Eu tenho o microfone com fio, vou plugar depois para vocês verem. Você pluga o microfone com fio e fala normalmente. Inclusive, o violão poderia ser ligado no auxiliar e você ter 3 microfones ao mesmo tempo. Não aconselho isso para uma caixa de volume tão pequeno, porque quanto mais elementos você vai acionando, mais você vai exigir potência para poder se ouvir melhor. Então aqui ela está virada para frente, os microfones, só esse aqui no caso carregado, né? Está no volume máximo e esse é o som dela com o violão. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. O som é limpo, não estou ouvindo nenhum chiado, nem aquele chiado mínimo que normalmente nas outras caixas fica vazando, não está vazando aqui. Descobri que tem uma função que zera todo o efeito do eco aqui. Vou mandar uma levada um pouquinho mais rápida, mais alta um pouquinho, para poder ver a diferença e testar. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, aleluia, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. E agora a gente vai fazer o teste usando o microfone, tá bom? O microfone aqui, vou testar com o Shure SM58 na entrada P10, fazendo a conexão aqui e ligando aqui na porta P10. Opa! E só de ligar ele já vem, tá vendo? E é incrível, né? Parece que o pré dessa caixa ele é até mais trabalhado do que outros, porque ó, é um som nítido, é um som sem chiado. E agora eu vou ligar o violão na entrada auxiliar. Reparem, amigos, que eu vou usar o microfone com fio, som. E o volume aqui da caixa, ó, tá zerado. Tá todo zerado. Mas o som do microfone ó, continua passando. Eu vou aumentar aqui para plugar o violão. Tirar um cabinho laranja, é bom que fica bom até para vocês entenderem aqui. E aí agora eu vou ter que dar um ganho maior.
agora só usando o cabeado, tá? Vê que o som é diferente, né? Tem um peso maior o Shure, porém o ganho do Shure é menor. Então, para minha voz sair alta, eu tenho que falar mais perto dele. Claro, som sem chiado, tá tudo no máximo, tá? O pré tá quase no máximo aqui, o microfone não tem botão para ele, então do jeito que ele entra ali tá, né? Mas continua um som muito limpo, muito claro, com muita definição. Volto a dizer, para um ambiente pequeno, perfeito. E agora aquele nosso teste, analisando o espectro da caixa. Modo Bass ativado. Ela não tem o mesmo grave que a X64 tem, mas nem por isso é um som magro ou deficiente. É muito bom para o propósito dela. Não é que não tenha grave, tem bastante grave. Você vê que ele desce aqui a 80. No Spectrum a gente vê aqui em torno de 65 Hz, mas ela não fica com tanta presença aqui quanto ficava a X64. Mas ainda assim, uma excelente caixa. Ok, meus amigos, considerações finais sobre a X63. Ótima caixa, leve, prática, fácil de usar, fácil de transportar, fácil de carregar para qualquer lugar. Indico para uso, né, residencial, uso doméstico. Se você mora num apartamento, muito provavelmente esse som aqui é mais até do que você precisa. Uma festinha na garagem, uma garagem 5x5, por exemplo, 25 metros quadrados, um ambiente até semi-aberto. Não colocaria num ambiente totalmente aberto, o som dela vai se perder, ela é uma caixa pequena. Tem grave, nós vimos ali que tem grave presente, porém o sub é muito magro, ela não tem essa capacidade de empurrar muito subgrave, né? Então, dependendo do seu gosto musical, né? Eu gosto dos anos 80, anos 90, naquela época a gente não se preocupava tanto com sub, então, perfeito, essa aqui vai atender bem. Não é à toa que para alguns mercados ela é Pro, né? A relação sinal-ruído dessa caixa, para mim, é o maior diferencial, né? Vocês viram que os microfones não dá chiado, é um som bem limpo, plugando o violão também. Diferente, por exemplo, de uma XS29, que a gente já testou aqui no canal, que tem que ficar cuidando bastante, porque
porque dá microfonia, porque tem aquele chiado, você sente o noise gate, não. O som daqui é cristalino, é um som bem limpo. Então, assim, para usos em ambientes, né, reduzidos, menores, fechados, tá aí, uma excelente de uma caixa. Eu paguei na minha R$ 263 na Shopee usando o cupom. Eu tenho links aqui na descrição desse vídeo, tanto da Shopee quanto do Mercado Livre. A gente tem um canal no WhatsApp, onde a gente manda promoção, manda dicas de áudio. Você pode, né, seguir lá. E estamos aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Vocês estão ouvindo o cachorrinho que quer participar também da gravação, né? É uma benção.